Fala, minhas excelências, Tony Santana, e vamos lá para aquele giro aí no mundo armamentista, político, econômico e as notícias que figuraram aí no Brasil nos últimos dias. E galera, hoje nós teremos aí diversos assuntos abordando a semana lá em Brasília, uma semana que vai ser muito quente, discussão da FGTS, provavelmente vai ter a leitura aí da CPMI lá do 8 de janeiro, muito importante. Vamos falar a respeito de um policial, porque isso chama atenção. O cara trabalhou 14 anos em uma igreja e conseguiu reconhecimento de vínculo. Diversos são os policiais, os quais fazem aí o famoso bico. Ele preenche todos os requisitos da CLT, mas não consegue o vínculo. Eu vou explicar o que aconteceu nesse caso, muito importante. Se é policial, você conhece algum amigo policial, fica até o fim. O MST invade aí fazendas na Bahia com mais de 500 pessoas. Galera, eles saíram lá de Pernambuco, foram para a Bahia e acompanha aí que você vai entender o que aconteceu e quais foram as fazendas invadidas. Vamos falar também a respeito do governo não prever liberação do FGTS esse ano. Olha só, muito diferente do governo Bolsonaro e também do governo Temer. E vamos falar da gastança do nosso presidente lá em Portugal, ao ponto de um jornal local fazer as contas e entender ou procurar entender o porquê o Brasil gastava tanto na sua comitiva. Então, galera, fica até o final aí, notícias sensacionais. Antes, pedir aí que dá aquela moral, inscreve aí no nosso canal, dá aquela força, tudo que eu te peço aí em troca do conteúdo é que você se inscreva. Olha aí se você está inscrito, se você já se inscreveu, às vezes o YouTube acaba por desafiliar o inscrito, então escreve aí, aperta o sininho e você terá aí mais novidades no mundo armamentista aí, toda uma discussão aí das notícias que mais aferrecem o Brasil. E vou iniciar aqui com os destaques dessa semana lá em Brasília. Galera, começando a questão da discussão aí da CPMI. Será que o nosso amigo presidente do Senado, Pacheco, realmente vai fazer a leitura do texto base já na próxima quarta-feira, na próxima sessão do Congresso? Ele já correu disso aí 3 vezes. E depois dos acontecidos no final de semana, onde por autorização do ministro Xandão, Alexandre de Moraes, foi determinado aí a retirada dos sigilos das imagens, restou mais do que comprovado que o governo federal tem sim que explicar tudo o que aconteceu, porque tinha lá o seu ministro. Lula também estava no Congresso durante os fatos, aí muito próximo de tudo que aconteceu. O governo federal realmente tem que se explicar, é algo que uma das maiores injustiças que acontece em todos os tempos no nosso país, lembrando que existe aí diversas pessoas presas e, como eu falei, meu amigo Dr. Beleza esteve lá semana passada, acompanhou a rotina deles, disse que é algo aí sub-humano, então isso tem que ser explicado. Ademais, não se pode uma ação penal surgir lá no STF e a partir daí não existir formas de recorrer ou ainda o juiz natural, toda aquela cadeia ali do judiciário para que você possa buscar aí o socorro jurídico. Então, muito bem colocado e há uma necessidade imensa de que realmente essa CPMI tenha início, seja lida na próxima quarta-feira, mesmo porque não dá para entender, o governo ele luta tanto para que isso não aconteça e se coloca tão desfavorável a essa CPMI, já que ele não tem o que esconder, o porquê de não deixar isso acontecer. Bom, saberemos na próxima quarta-feira se terá aí a leitura e o início. E um detalhe importante, hoje eu assisti que o senador Renan Calheiros quer presidir a CPMI. Parece brincadeira, né? Logo o Renan Calheiros. Bom, eu não acredito muito nisso. Você acha que tem chance? Vamos ver, vai acontecer. Então, logo eu tenho alguma coisa, eu trago aí. Se você acha que é possível, deixe o seu comentário aí. Isso é sensacional. E essa semana também teremos aí o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, que irá a Brasília para explicar a taxa de juros de 13,75, explicar uma Selic de 13,75. Ele vai aí à Comissão de Assuntos Econômicos no CAI e já no dia 27 ele vai ao Senado. O convite foi feito pelo senador Alessandro Vieira, do PSDB do Ceará. Então, ele vai se explicar aí, vai dizer o porquê, mas segundo o próprio Roberto Campos Neto, se a taxa de juros da Selic não tivesse a 13,75, teríamos aí uma inflação de 10%, e que essa taxa de juros serve exatamente para controlar a inflação. Lembrando que dia 2 e 3 teremos aí
a reunião do Copom e aí saberemos se ele vai manter essa taxa ou se ele vai diminuir. Tudo indica que haverá aí uma diminuição nesses valores, pois o governo federal ele ataca bastante aí a questão da taxa de juros. E galera, olha só, saindo de Portugal, o presidente Lula vai à Espanha, ele pretende aí visitar o primeiro-ministro espanhol e também o rei. E um detalhe importante, será que ele vai levar toda aquela comissão? Galera, eu destaquei aqui alguns números, eu até postei isso. Isso aqui foi discussão de um jornal português. E o Lula está lá com uma comitiva de 50 pessoas, 22 carros, 2 aviões e hospedados em hotéis onde as diárias chegam a 22 mil reais. Quanto isso custa aos cofres públicos? Deixa aí teu ponto de vista e a tua opinião quanto a isso aqui. Lembrando que isso aqui é destaque nos jornais portugueses, galera. E só para que vocês tenham uma ideia, não existe ainda, não está lá no portal da transparência, o quanto foi gasto nessa viagem. Pare para pensar que o valor deve ser absurdo. Deixa aí o teu comentário, o que você acha disso? Quanto será que a Janja gastou lá na Hermenegildo Zenga? Lembrando que existe ternos aí de até 300 mil reais e o Lula é um fiel comprador, isso eu posso garantir com propriedade. E também teremos aí a questão da correção do julgamento da ação direta de constitucionalidade proposta pelo Partido Solidariedade, que figura lá no STF desde 2014, que visa aí corrigir os juros do FGTS. Hoje os juros do FGTS é algo aí que não chega nem a 3% ao ano, enquanto a taxa Selic está em 13% e o IPCA também superior a isso. E aí já existe dois votos aí, tanto do ministro Barroso quanto do André Mendonça, de que não existe inconstitucionalidade da forma que está sendo feito, mas que essa correção deve ser aí melhorada, pelo menos ao índice de poupança, que chega aí a 0,6% ao mês, 5% ao ano e coisas nesse sentido. Eu acho que deveria ir a taxa Selic, mas eu acho muito difícil. Esse julgamento é esperado aí por 70 milhões de contas ativas do FGTS e também por 201 milhões de contas juntando ativas e inativas. Seria uma baita ajuda ao trabalhador no Brasil. Bom, eu acredito mais que deve caminhar aí no sentido de corrigir igual a poupança. Vamos aguardar para ver como o STF vai modular isso aqui e quem vai gerir esse dinheiro. Eu estou acompanhando aqui, o julgamento retornará no próximo dia 27, e aí, então logo a gente tem alguma coisa, eu trago aqui para vocês de imediato. Uma vez que a gente está falando de FGTS, vamos lá, galera, o governo federal não vai liberar saque extraordinário no ano de 2023. Lembro que nos governos anteriores, os saques chegaram aí a 32,7 milhões de dinheiro injetado na economia. E aí, só para que vocês tenham uma ideia, no ano de 2017, o presidente Michel Temer autorizou aí o saque de contas inativas. Isso aí deu um grande upgrade na economia. Já em 2020, na época da pandemia, o governo Bolsonaro autorizou o saque emergencial. Em 2022, já no pós-pandemia, tivemos aí o saque extraordinário. Como eu disse, isso aí movimentou mais de 32 bilhões na economia. Lembrando ainda que o governo Bolsonaro trouxe a possibilidade do saque aniversário, onde você vai lá, altera a mudança do seu fundo de garantia para que você deixe de receber quando você tem a sua rescisão contratual e você receba uma parte na data do seu aniversário, propiciando que as pessoas realmente tivessem posse do seu dinheiro. Já o governo Lula, pai dos pobres, não pretende liberar nada no ano de 2023. Vejam aí a diferença, tirem as conclusões de vocês e deixem aí os vossos pontos de vista a respeito disso aqui. E já que estamos falando de FGTS, continuando, PM que trabalhou como vigilante em igreja por 14 anos consegue vínculo e tem direito ao FGTS. Segundo a primeira turma do TRT-11 de Manaus,
o referido policial, ele preenchia todos os requisitos, habitualidade, subordinação e onerosidade. E em face disso, teve aí o vínculo reconhecido e vai receber todas as suas verbas rescisórias não prescritas, ou seja, os últimos 5 anos, a saber, FGTS, Fundo de Garantia, férias com 1/3, aviso prévio, seguro-desemprego não porque ele é concursado, mas os demais itens um a um, item a item, sensacional a decisão. Aliás, são diversos policiais que fazem aí o famoso bico, os caras atuam com pessoalidade, só eles podem ir, com habitualidade, esses caras vão aí, todas as folgas chegam a ser 4 vezes na semana, 3 vezes na outra, ou em jornada noturna ou vespertina, e ainda não podem ser substituídos, recebe para isso. Então, mais justo que se tenha aí o vínculo empregatício reconhecido, e aliás, esse é um ótimo tema para um projeto de lei, que se tenha aí o reconhecimento de vínculo de policiais que atuem nos seus dias de folga. Eu sou totalmente favorável a isso. Se você é também, deixa aí o teu comentário. E galera, olha só, mais uma vez aí, notícia do MST. O MST tinha invadido aí diversas fazendas de Pernambuco e agora eles se dirigiram à Bahia. As novas ações ocorreram na cidade de Guaratinga, no sul da Bahia, perto de Trancoso, Porto Seguro. Aconteceu também no Vale do Jiquiriçá, no sudoeste, e em Juazeiro, com 500 mil famílias. Segundo a polícia militar, não houve confronto e a apropriação das terras foi feita aí de forma pacífica. Jamais houve tantas invasões assim nos últimos 7 anos. E agora a gente se depara com circunstâncias como essa daqui. Quando a gente não está falando do ministro Flávio Dino, a gente vem falando aí do MST. Então, meu amigo empresário, toma cuidado. Lembro aqui, na semana passada, trouxe um Rios lá no meu Instagram. Vou deixar o Rios lá, não estou incentivando ninguém, mas existe uma lei aprovada que autoriza os proprietários de fazendas a portarem armas de fogo em toda a extensão da fazenda para a defesa pessoal. Dá uma olhada no Instagram, Tony Santana. Isso aí é fundamental se realmente a sua fazenda for ali algo que você constrói, algo produtiva, não se pode permitir que o MST as invada. Minhas excelências, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Gostou do vídeo, deixa aquele like, é super importante aí para continuar o nosso trabalho. Gostou mais ainda, compartilha. Se não gostou, deixa o dislike, mas diz por que não gostou. Isso aí é importante, a gente vai fazer conteúdos cada vez mais que seja do seu agrado. E sempre digo que um país justo é um país onde o cidadão tem direito de escolha e entre esses direitos de escolha possa escolher ter uma arma de fogo.